Olha, vamos lá falar um pouquinho sobre os engasgos entre as crianças. Doutora Patrícia tá com o bebê no colo já. Eu pedi para a doutora trazer uma boneca para a gente mostrar para você até a diferença do engasgo e de outros problemas também que a criança pode ter. Doutora, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, uma alegria te receber. E primeiro, doutora, você sabe que a gente recebeu muitas perguntas hoje falando sobre esse assunto, porque as mães têm muitas dúvidas no tipo de alimentação que pode fazer com que haja esse problema, no que é realmente o engasgo ou GOC, que eles falam, GAG, né? reflexo de GAG. GAG, você vai saber um pouquinho mais sobre isso também. E eu acho importante, por que eu pedi para ela trazer? Porque você tem que fazer os primeiros socorros na tua casa. Claro, você não vai deixar de levar a criança ao médico se você perceber que está perdendo o ar, que ela não está bem. Mas você tem que fazer alguma coisa quando você vê a criança passando mal. Por isso que a bonequinha já está aqui com a gente. Doutora, vamos começar então falando um pouquinho da diferença do engasgo pro GAG, como você falou? Perfeito. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, estou feliz de você estar com a gente. Obrigada. Seguinte, gente, quando a gente começa a introdução alimentar, a nossa orientação é esperar os 6 meses de vida, tá? Até os 6 meses é só leite? Só peito, se tiver em aleitamento materno exclusivo, ou a forma. Não é para dar água, não é para dar chá, não é dar para papinha, suco, nada. Só leite. Depois dos 6 meses a gente começa a introdução alimentar. Então é importante a gente respeitar os sinais de prontidão do bebê. Ele vai avisar pra gente que ele tá pronto. Então ele vai ficar sentadinho, sem apoio, ele vai pegar as coisas e colocar na boca. Quando ele demonstrar esses sinais, ele está pronto para comer. Tá. Tá bom? Pode ser um pouquinho mais depois dos 6 ou um pouquinho antes? Um pouquinho antes, certo. Tá? Bem pouquinho. Então, quando ele começa a comer, o maior medo dos pais é: ai meu Deus, ele vai engasgar, o que eu tenho que fazer, o que não tem? Então por isso que é importante sempre fazer a introdução alimentar com autorização do pediatra para avaliar esses marcos de desenvolvimento, os sinais de prontidão, e aí a gente libera ele para comer. Então, o bebê com 6 meses, ele tem um mecanismo de defesa, o corpo dele, para ele não engasgar. Então, o corpo é tão perfeito que ele ajuda a gente a não engasgar. Ou seja, a criança já vai... Ele ajuda a criança a aprender a se defender do engasgo. Exatamente. Assim. Tá. Então, a criança, ela tá comendo, se ela colocou um pedaço muito grande ou ela jogou muito para trás, ela vai fazer assim, ó, e vai cuspir. Nesse momento, os pais ficam desesperados. Ai, meu Deus, engasgou. E logo depois ela tá sorrindo, ela tá pegando outra coisa. Então, esse é o reflexo de GAG. A gente não precisa fazer nada. É só observar a criança e ela tá tudo bem. Ou seja, comer um pedaço maior não vai caber na boca, ela põe pra fora e acabou. Isso. Se ela só tiver essa ação e não tiver essa falta de ar depois, nada disso, se continuar normal para continuar comendo, não tem nada de errado nisso. Imagina, isso é normal. Geralmente ele some lá pelos 7 meses e pouquinho. Então a gente não faz nada. Porém, o engasgo é obstrução total ou parcial. Então, a criança para de respirar ou ela entra naquela crise de tosse, que nem a gente. Quando engasga, a gente fica tossindo. Desesperado, né? Engasgar é horrível, né, doutora? É horrível. Imagina para uma criança que antes estava só no leite, de repente colocaram um negócio na boca dela, né? Agora, doutora, eu acho que o que difere mais o adulto da criança é porque eu falei, por exemplo, a gente quando engasga porque comeu alguma coisa que não desce com facilidade. Como um pedacinho de osso, ou um pedacinho da espinha do peixe. Agora, isso pode acontecer, no caso da criança, com qualquer tipo de alimento? Ou, na verdade, quando acontece, é porque eu tô dando alguma alimentação para o meu filho que ainda não é o momento de dar? Não, na verdade, existem 2 tipos de introdução alimentar. O método BLW, que é quando a gente dá por pedaços e a criança, ela pega, ela come. E existe o tradicional, que é aquela famosa papinha que a gente fazia. O importante é amassar separadinho e nunca bater e virar uma sopa só, um empapado só. É importante oferecer separadinho. Tá. Muito difícil a criança engasgar logo nessa fase, tá bom? Porque os alimentos, eles estão bem cozidos, a gente tá vendo que a criança tá comendo. Não tá mastigando ainda, não são pedaços, né? Exato. É quase que um leite mais grosso, vamos dizer assim, né? Na verdade, de consistência de papa que a gente fala, né? Tá. Mas se for em pedaços, a gente tem que deixar bem cozido, porque na hora que a criança põe na boca, ela pode não ter dente, mas com a própria gengiva, ela já consegue cortar. Mas logo de cara não é o momento para fazer isso, né, Pode doutora? começar, com 6 meses a gente pode começar. O que a gente não pode é o que você... Por isso que as mães ficam desesperadas, falam, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo tudo certo, né? Exatamente, por isso que é importante, então, toda a consulta que eu faço, introdução alimentar, eu já explico a manobra, para os pais já ficarem mais tranquilos. Eu faço também introdução no meu consultório, então eu já mostro para os pais, olha, viu, isso é o GAG, pode ficar tranquilo, não precisa engasgar.
Então, o importante é a gente ver que o bebê está pronto para comer, ele avisando. Olha, tem algumas perguntas que nós recebemos, nós gravamos. Tem a pergunta, por exemplo, da Andréia, que você vai responder, doutor, a gente já vai conversando. Andréia, tudo bem, querida? Pode falar. Eu gostaria de saber se eu posso colocar meu bebê para dormir de barriga para cima, mesmo depois da amamentação. É preciso esperar que o bebê arrote? E aí, doutora? Muito boa a pergunta. Nós sempre temos que colocar a criança para dormir de barriga para cima, tá bom? Desde recém-nascido. Por quê, doutora? Risco de sufocamento, de asfixia. Mas e de tá ladinho? Bom? De ladinho, ele ainda corre o risco de, às vezes, fazer o reflexo, Ele não entendeu? consegue desvirar. Isso, então nossa orientação é sempre barriga para cima e reto, sem travesseiro e sem nada. Tá. Agora, se a criança tem muito refluxo, a gente orienta aquele travesseiro anti-refluxo que eleva um pouquinho a cabeceira. Então, a gente fica mais ou menos 45 graus. Então, a criança ela não vai ficar tendo refluxo e não tem perigo dela engolir, engasgar com leite. Mas a criança pequenininha já pode ter refluxo, doutora? Já pode ter Mas refluxo. daí vocês é que identificam. Isso, o pediatra vai que identificar. E daí o pediatra vai falar, olha, coloca o travesseiro de tal forma e tal. Não é uma coisa que a gente, como mãe, percebe. Não, isso é indicação do pediatra. Tá. Então, o ideal é sempre dormir com a barriguinha para cima. E eu tenho que esperar arrotar ou não? Então, bebês que mamam no peito, não precisa esperar arrotar, tá bom? Porque quando ele mama, ele faz um vácuo. E nesse vácuo não entra ar. Tá. Então, ele não vai ficar arrotando toda hora. Agora, bebês que usam chupeta ou usam fórmulas na mamadeira, às vezes, quando eles estão mamando, engolem ar. Então, a gente precisa deixar arrotar. Nem sempre ele vai arrotar. Mas, gente, 5 minutinhos só. Não custa nada esperar um pouco, né, gente? Pelo Porque amor. tem muita mãe que fica meia hora lá depois de amamentar, esperando arrotar. Não precisa. E tomar cuidado na hora de colocar para arrotar, para não ficar chacoalhando. Tem muita mãe que fica batendo nas costinhas para ajudar a arrotar, aí a criança vai voltar o leite, né? Daí acha que a criança está passando mal, mas não é. É o reflexo do balanço todo. Exatamente. É como se a criança ficasse enjoada. Exato, eu sempre dou um exemplo. Imagina você comer uma feijoada e entrar numa montanha-russa. Você vai passar mal. Lógico. Então é isso que a gente faz com a criança, ela mama e a gente fica assim, né? Doutora, cuidado. a Regina, aqui pelo Instagram, está perguntando o seguinte. Ela está dizendo que o menino dela tem 6 meses e o que aconteceu? Ela começou a dar a comida já em pedacinhos. E aconteceu isso dele voltar. Ela ficou com medo e voltou o processo. Mesmo a médica falando para ela continuar. A criança tem 8 meses e agora ela não consegue fazer com que a criança coma nada picadinho. Só como se fosse sopa. Como é que ela faz? Legal. Importante a gente ir mudando a consistência ao pouco. 1 ano ele tem que ter já alimentação da família. Que nem a nossa, o arroz, o feijão, os pedaços. Então, regrediu, não tem problema, começa de novo. Se tá com medo de ir pro pedaço, não tem problema. Amassa, mas na consistência de purê. Tá. E sempre oferecer separado. Não deixa líquido demais. Não é para virar aquele sopão, aquela papinha de antigamente que a gente batia tudo no liquidificador. O bebê, ele precisa provar textura, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa conhecer quais são os alimentos. Se a gente faz uma coisa só, ele não sabe o que ele está comendo. Então é importante a gente fazer um purezinho de a batata, a cenoura, o brócolis, oferecer separado para ele. Doutora, eu vi 2 coisas interessantes aqui que eu não tenho filhos, eu não entendo, mas daí com certeza quem está em casa vai querer saber. Que são maneiras diferenciadas de socorrer a criança, que é a manobra de Heimlich, é isso mesmo? Isso. E a tapotagem, que você tinha falado antes. Como é que é essa manobra de Heimlich? Quando é que eu sei que é o momento de eu fazer isso ou eu não posso fazer? Eu tenho que levar ao pediatra imediatamente? Não, precisa fazer. Todo mundo que cuida de uma criança, pai, mãe, os avós, babá, precisam aprender a fazer essa manobra, tá bom? Porque se não for na hora de comer, algum dia ele vai pegar um brinquedinho, vai colocar na boca e vai engasgar. É porque o engasgar não é só com comida. Não é só com... A maioria não é com comida, a maioria é com brinquedinho. Mentira! Criança tá andando, engatinhando, pega qualquer coisa e põe na boca, aí sim engasga. E daí como é que eu faço? Como é essa manobra? Tá, então primeiramente, o bebê ele tá lá no cadeirão, né? Certo. A gente sentiu que ele engasgou, a gente tira do cadeirão e coloca de pezinho. Ele começou a chorar, acabou, não precisa fazer a manobra, porque o engasgo é obstrução total. Então o bebê ele não chora, ele não respira. Então se ele chorou, parou, tá bom? Pegou no colo, tá roxinho, não tá respirando, aí sim a gente começa a manobra, tá bom? A manobra a gente vai segurar aqui na mandíbula do bebê, tá. A gente vai virar de cabeça para baixo, se a gente estiver sentado, apoia apoia na perna. E aí a gente faz os tapinhas. Gente, não é carinho, porque carinho não vai tirar nada. É tapinha. Então, com a palma da mão, no coxinho, a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fez o primeiro e o bebê chorou,
acabou. Você já desengasgou o bebê. É porque senão não vai chorar, porque tá engasgado, não tem como sair nem o choro. Exatamente. Então sempre ficar de alerta, chorou, parou. Tá bom? Tá. Fez os 5, o bebê não chorou. Alguém já vai ligando pro SAMU, já vai pedindo ajuda. E aí a gente vira o bebê pra cima. Doutora, toda vez que a criança engasga, ela tá sem ar. O engasgo mesmo é a oclusão total. Quer dizer, então se não fizer nada, ela pode morrer sufocada. Sim, por isso que é importante todo mundo fazer. A gente pede ajuda, mas todo mundo que lida com criança precisa saber. Então, peraí, eu vou fazer assim, eu vou pegar a criança, sei lá, do carrinho de onde ela estiver. Isso. Daí eu vou colocar a criança com a barriga assim pra baixo e o rosto pra baixo. Isso. Vou pegar essa parte aqui da mão e vou fazer... Assim, ó, pra baixo, pra sair... Sem dó. Sem dó. Ó, assim. Você tá batendo assim, não é pra baixo. Isso, mas põe ela mais pra baixo. Aí, pra baixo. Então eu tenho que ficar na altura do meu corpo. Isso, e ela inclinada pra baixo. Assim? Isso. Aí você faz 5 vezes. Jogando a mão pra frente. Isso. Se não sair nada, aí a gente, e ela não chorar, a gente vira e faz e continua a manobra. Aí a gente pega entre o mamilo do bebê e aperta 2 vezes aqui. Mas daí tudo isso já tem que ter gente chamando já alguém, tá pedindo porque ajuda. essa criança tá sem ar, não tem mão. Exatamente, já liga pro SAMU. E a gente faz 5 vezes de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Gente, a maioria volta com essa manobra. No primeiro tapinha que você der, caiu o que estava na frente na boca da criança. Se não acontecer, daí já está caminho socorro, já que é uma outra situação diferente. Exato. Se for um objeto muito maior, alguma coisa assim, né? Exatamente. Doutora? Então essa é uma. E a outra que eu falei, a técnica da tapotagem? A tapotagem é essa mesmo. É isso que a gente faz. Isso é chamado tapotagem. Geralmente os fisioterapeutas fazem bebê que tem bronquiolite, algum problema pulmonar, a gente faz assim a tapotagem para tirar a secreção do pulmão. Mas para desengasgo a gente usa só a manobra de Heinz. Que é na verdade você salva a vida, né, doutora? Salva a vida. Tem mais perguntas também? Pode pôr mais uma pergunta de áudio que nós recebemos para a doutora já ir respondendo. É a Luciana Souza de São Paulo que vai falar com a gente agora. Oi, Luciana, boa tarde. Doutora, primeiramente quero dizer que eu te admiro muito. A minha dúvida é se levantar o braço da criança realmente ajuda quando começa o engasgo. Não! Então vamos lá. Pode colocar aqui? Pode. O bebê tá lá engasgado. Antigamente a gente falava, levanta o braço, olha pra cima, que mas vai até pra desengasgar. gente falam isso, né? Se engasga, manda levantar braço. Exato, chama o braço, faz tudo. Não, gente, não adianta nada, não tá? se iluda. Engasgou, tirou e faz a manobra. Tá bom? Não existem vários tipos de manobra, é sempre a mesma, é no mundo inteiro a mesma manobra ensinada. É quase que universal. É universal. Olha, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O que eu acho importante que a doutora já falou, tem a da Mônica de São Paulo. A Mônica diz o seguinte, doutora, qual é a posição mais segura para o bebê dormir? É só aquela posição mesmo que você tinha falado, só com a barriguinha para cima. Isso. Agora, eu tenho uma dúvida, porque tenho muitas amigas que tiveram filhos e eu sempre ficava pensando, porque quando eu colocava, elas diziam que tinha que colocar a criança aqui para arrotar. Tem alguma coisa a ver colocar a criança aqui ou segurar a criança assim? Não tem nada a ver, né? Não, na verdade, a gente tem que ir um pouco na vertical. Então, por exemplo, o bebê tá amamentando aqui, quando a gente faz isso, o bebê acorda. Aí ele começa a chorar e a gente fala, ai meu Deus, tava tão bom, tava dormindo. Então, gente, tá amamentando aqui, só elevar um pouquinho, tá vendo? Ó, ele já tá na vertical, no seu próprio colo. Não precisa ficar deixando a criança em pé. Não precisa tirar e sair andando pela casa assim, não. Doutora, adorei a nossa conversa. Volta sempre para trazer informações para a gente aqui. A doutora Patrícia é pediatra. Vou deixar os contatos dela para você. Você pode entrar em contato com ela e conhecer o trabalho dela pelo Instagram, que é o DRA Pat, com 2 T's e Y. Terrível, tá aí também para você. E o site drapatterrível.com. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Uma alegria ter você com a gente. Tem o telefone também que você pode marcar a tua consulta, 2293-2010. A tua consulta não, a consulta do seu filho. Isso aí. 2293-2010. Obrigada, viu? Beijo.